Em salas de reunião, nota-se uma quietude específica. Não a ausência de som, mas a pausa de quem já processou a informação e agora avalia. Nos bastidores de projetos grandiosos, máquinas funcionam, mas sem a urgência de quem precisa provar algo a todo instante. Uma serenidade permeia os gestos. A expressão nos olhos não busca o aplauso, mas a próxima etapa do plano. Muitos se perguntam de onde vem essa discreta, quase invisível, mas potente força. Essa postura silenciosa frequentemente alinha-se a um princípio pouco divulgado dos mestres do sucesso, algo que Napoleon Hill explorou em profundidade. Não se trata de timidez ou introversão. É a manifestação visível de um domínio interno, uma clareza de propósito que dispensa o alarde. O mundo corporativo, o empreendedorismo e até mesmo a vida pessoal estão repletos de vozes que buscam atenção, mas há outros que avançam, sem gritar, sem exigir holofotes. A verdadeira razão pela qual alguns prosperam sem fazer barulho reside na primazia da energia interna sobre a validação externa. Eles não operam no modo reação, mas sim no modo criação. É um método de canalizar recursos mentais e emocionais, evitando a dispersão comum. A maioria associa sucesso à visibilidade, a uma presença constante nas redes, a um volume de engajamento. Mas a produtividade real, a inovação disruptiva, nasce de um espaço diferente. Um onde a energia não se dissipa para performar, onde a atenção é blindada. Quem adota essa filosofia concentra-se em dominar o processo, não o espetáculo. Entende que cada anúncio prévio, cada validação buscada, cada aplauso antecipado drena uma porção preciosa daquela energia que poderia ser investida na construção. É uma identidade de executor silencioso. O foco migra do "o que as pessoas vão pensar" para "o que preciso fazer para que isto funcione". A performance é intrínseca, não extrínseca. Desvios e distrações são mapeados e bloqueados preventivamente. Este não é um método para os impacientes. No entanto, existe uma tentação enorme em fazer barulho. A economia da atenção nos condicionou a crer que só existe aquilo que é visto, falado, compartilhado. Muitos sentem-se compelidos a vender o peixe antes mesmo de terem o peixe. O medo de ser irrelevante impulsiona uma busca incessante por visibilidade. O inimigo aqui não é o marketing em si, mas a compulsão desmedida por ele. A pressa por reconhecimento imediato frequentemente substitui o investimento no mérito duradouro. Queremos atalhos para a validação. E a validação vira a métrica de sucesso. Essa corrida por atenção gera um ciclo vicioso. A energia se esvai em criar momentum artificial. Pessoas se desgastam em plataformas digitais na ânsia de provar seu valor. Acabam construindo castelos de areia, brilhantes à primeira vista, mas sem fundações. O que parece ser uma estratégia de crescimento rápido, na verdade, retira recursos de onde eles seriam mais eficazes. Aprimorar o produto, o serviço, a própria pessoa. O ruído constante ofusca a voz interior, aquela que sussurra as verdadeiras necessidades de progresso e melhoria. Torna-se difícil distinguir um sucesso genuíno de um burburinho vazio. A chave, então, não é apenas ser discreto. É compreender que a discrição é um subproduto de um controle ainda maior, o da intenção e do foco. Os que prosperam em silêncio dominam a arte de proteger seu espaço mental sagrado. Eles internalizam o conceito de mastermind, não apenas como um grupo de pessoas, mas como uma sinergia de ideias e um propósito definido dentro da própria mente. Antes da ação externa, há uma arquitetura interna, uma preparação meticulosa. Essa arquitetura é invisível para quem espera o espetáculo. O barulho é o oposto dessa proteção. Dispersa essa energia.
Esta descrição não é um acaso, é uma escolha deliberada. Os resultados daqueles que prosperam sem fazer barulho muitas vezes surgem de uma definição de propósito, que é clara como cristal para si mesmos, mas desnecessária para ser exibida. Quase ninguém compreende a força desse alinhamento interno. A mente opera como um sistema fechado, focado num único objetivo. Isso permite uma resiliência notável. Críticas externas, tendências passageiras ou a necessidade de pertencimento perdem a capacidade de desviar o curso. Quem compreende este princípio não se preocupa com o burburinho alheio. Sua bússola interna é calibrada. Move-se com a precisão de um ponteiro laser, não com a explosão de um foguete sem destino. Napoleon Hill falava muito do mastermind, ou mente mestra. Geralmente interpretamos isso como um grupo de conselheiros, pessoas unidas por um objetivo comum. E é. Mas o aspecto mais sutil, o que realmente sustenta a prosperidade silenciosa, é a capacidade de formar uma mente mestra dentro de si mesmo. É uma confluência organizada de pensamentos, ambições e planos, alinhados com uma disciplina férrea. Não há dissonância interna. A antítese é o indivíduo cujos pensamentos competem entre si, arrastado por mil impulsos. Esse ruído interno impede qualquer progresso significativo, independentemente do quão alto ele grite externamente sobre suas intenções. Essa é uma virada de chave que muitos ignoram. Não é sobre ter os melhores amigos ao redor. É sobre ter as melhores ideias bem ordenadas dentro de si. Pessoas que florescem discretamente veem o processo como o fim, não apenas um meio. O foco na maestria da etapa atual é absoluto. Há uma rejeição implícita da mentalidade de lançamento perpétuo. Muitos sentem a pressão de ter algo novo bombando a cada ciclo. Mas quem prospera em silêncio constrói algo robusto. Uma estrutura duradoura. Não é sobre a próxima moda, é sobre o próximo fundamento. Essa abordagem valida o tempo, validada a profundidade. É quase uma heresia no mundo atual da gratificação instantânea, e por isso mesmo se destaca. Sua identidade não é moldada pela reação da multidão, mas pela solidez do que constrói. O custo de ser constantemente barulhento é altíssimo. A visibilidade artificial gera uma dívida de atenção crônica. O indivíduo sente a obrigação de manter o nível de exposição, mesmo quando não há substância para exibir. Essa exaustão mental é real. Rouba a criatividade, sufoca a introspecção. O vilão aqui é a cultura que prega a presença a qualquer custo, transformando-nos em produtos de marketing antes de sermos mestres em nosso ofício. Acaba-se por sacrificar a qualidade e a inovação em prol da quantidade e do view. Essa é a grande perda. Quase ninguém te diz isso. O custo invisível da fama rápida é a fragilidade da base. A capacidade de prosperar em silêncio está intrinsecamente ligada à persistência, outro pilar de Hill. A persistência não necessita de audiência. Ela é alimentada pela fé no próprio propósito e na crença inabalável no sucesso final, não importa quão distante ele pareça. A pessoa que faz barulho pode desistir quando o aplauso cessa. Aquela que age em silêncio, movida por uma convicção interna, simplesmente continua. Os desafios são enfrentados como parte do processo, não como motivos para buscar validação ou ajuda externa ostensiva. É uma distinção sutil, porém crucial. Um contraste gritante. Um constrói sobre areia, o outro sobre rocha. A prosperidade silenciosa demanda uma gestão energética rigorosa. Cada decisão, cada interação é avaliada pelo seu potencial de dispersão ou de concentração. A energia mental, muitas vezes subestimada, é tratada como um recurso finito,
Uma conversa supérflua, um scroll sem propósito, um debate estéril nas redes, tudo isso gasta a bateria. Quem busca o sucesso discreto investe essa energia na leitura profunda, na reflexão solitária, na prática deliberada de uma habilidade complexa. Há uma prioridade de fazer em vez de parecer fazer. É uma estratégia inteligente de alocação de recursos. Quase como a diferença entre um sistema de irrigação por gotejamento que nutre cada planta e um esguicho aleatório que molha o ambiente. Essa postura fomenta uma visão única, algo que dificilmente nasceria em meio ao burburinho. A cacofonia de opiniões alheias e as tendências do momento podem distorcer o senso de direção. Para criar algo verdadeiramente original e impactante, é preciso se desconectar do coro. Os grandes inovadores, os verdadeiros game changers, raramente são os que estão sempre na linha de frente dos holofotes antes da obra estar pronta. Eles desenvolvem uma sexto sentido, como Hill abordava em seus princípios, uma intuição aprimorada. Isso não acontece por mera sorte. Acontece quando a mente tem espaço para observar, conectar pontos invisíveis e formular soluções que ninguém mais percebeu. Despida do clamor, a mente se torna um laboratório, silencioso, potente. Se você sempre ouve o que o mundo está gritando, como vai escutar a sua própria descoberta? A quietude também permite a maestria da subestimação. Não há necessidade de anunciar movimentos. Surpreender torna-se uma tática natural, não um truque. Aos olhos apressados pode parecer que nada está acontecendo, mas por trás da cortina um trabalho colossal se desenrola. Se você já se sentiu pressionado a divulgar cada minúscula conquista, saiba, é um incômodo real. Essa pressão desvia do foco principal, que é a construção. A visão de longo prazo se fortalece quando não está constantemente sujeita a escrutínio público imediato. O objetivo não é uma semana de picos de atenção. É uma década de crescimento consistente, uma vida de impacto. O ruído imediato é uma armadilha. Muitos caem. Os que prosperam em silêncio, não. Outros encontram no silêncio um espaço sagrado para a calibração. Pense nas pessoas que você conhece que realmente construíram algo duradouro, algo com longevidade. Elas não estavam tuitando cada pequena vitória, nem anunciando a próxima grande sacada antes de ela sequer existir. Essa quietude não é inércia, é uma incubadora, uma oportunidade de testar, de falhar sem o julgamento público, de refinar conceitos até que estejam inquebráveis. A crítica externa, se precoce, pode abafar uma ideia ainda frágil. A validação, quando interna, alimenta a persistência. Aquela inquietude de ter que sempre dar satisfação é um sintoma de uma era que supervaloriza a aparência imediata. Mas quem constrói legado conhece o preço de ceder a esse impulso. Essa disciplina do silêncio, muitas vezes, é mal interpretada como uma espécie de segredo ou arrogância. Não é. É uma aliança com a energia interna, o foco implacável. Napoleon Hill falava sobre a mente mestra, a colaboração de mentes para atingir um objetivo. Aqueles que prosperam discretamente aplicam esse princípio, mas primeiro direcionam essa mente mestra para si mesmos, como um conselho interno, uma reunião constante de foco e propósito com a própria consciência. Somente após essa fase de incubação e solidificação, a busca por parcerias estratégicas externas se torna frutífera. Sem ruído, a mente clara consegue discernir com precisão quem realmente agrega e quem só adiciona mais burburinho. Um ambiente saturado de informações e demandas externas fragmenta a atenção, impedindo a concentração profunda necessária para o desenvolvimento de soluções realmente disruptivas. É quase uma ilusão de ótica.
Quanto mais você tenta captar todos os sinais, menos percebe a profundidade de um. A arte da prosperidade silenciosa reside na capacidade de filtrar, de decidir o que merece sua limitada reserva de atenção. Poucas pessoas dominam isso, porque é contraintuitivo em um mundo que grita por visibilidade constante. A tentação de participar de cada conversinha, de comentar em cada post, de estar em cada plataforma é forte. Mas cada pedaço dessa energia desviada é um tijolo a menos na fundação do seu próprio império. No fim das contas, prosperar sem alarde não é sobre esconder seus feitos. É sobre gerenciar estrategicamente a sua energia e o tempo precioso que você dedica ao que realmente importa. É sobre entender que o poder não brota da validação externa passageira, mas da profunda e silenciosa convicção que precede a manifestação. A força de um movimento, o impacto de uma ideia, se sustenta muito mais pela solidez de sua gênese do que pelo volume de seu anúncio inicial. Quem domina essa alquimia opera em outro plano. Eles prosperam quase sempre porque foram espertos o suficiente para não competir no palco ruidoso, mas para construir a obra nos bastidores, onde a verdadeira magia acontece.